Olá pessoal, Pastor André de Oliveira. Neste momento quero me direcionar a você, te trazendo uma porção da palavra de Deus ao seu coração, porque Deus quer falar contigo. Eu quero compartilhar do livro de Atos dos Apóstolos, porque o livro de Atos dos Apóstolos é inspirador nos dias atuais, para a igreja atual, para a igreja do século 21. Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, eu vou ler aqui o versículo principal do capítulo de número 1. O capítulo de número 1 é composto por 26 versículos, mas eu vou ler aqui o versículo de número 8, que para mim é o versículo-chave que resume o capítulo de número 1, que diz: Mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A Bíblia diz em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, Jesus disse para os seus discípulos, depois que ele havia ressuscitado, ele deu ordem para todos os discípulos subirem para o cume da montanha, irem para o alto de Jerusalém, porque de lá eles receberiam o cumprimento da profecia de Joel, capítulo de número 2, que o Espírito do Senhor seria derramado sobre toda a carne. E quando a igreja se reúne, o Senhor faz esta promessa: mas recebereis o poder, mas recebereis o poder, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Uma coisa que é interessante nós pontuarmos, que antes de Jesus, o Espírito Santo, ele não atuava de forma constante dentro do homem, periodicamente. No Velho Testamento, nós vamos ver que o Espírito Santo atuava de forma esporádica e com propósitos e com missões específicas. Uma vez executada, o Espírito Santo retornava para o seu devido lugar. Mas o Senhor havia feito a promessa em Joel, no capítulo de número 2, que ele derramaria o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo, consequentemente, vindo sobre a nossa vida, nos traria uma capacidade sobrenatural com algumas finalidades e com alguns propósitos. Propósitos estes de nós podermos vencer o pecado, vencer a carne, vencer o diabo, né? E também todas as astutas ciladas de Satanás. E que em tudo isso o nome do Senhor fosse glorificado e que o evangelho fosse pregado com muita autoridade. Mas o versículo de número 8 é interessantíssimo, que o Senhor faz uma promessa, dizendo: darei a vocês poder, darei a vocês uma unção diferente. E nós podemos perceber que poder significa três coisas no grego. Primeiro, significa dínamos, significa, segundo lugar, dinâmico, e em terceiro lugar significa dinamite. Então, quando a igreja recebe esse poder do Espírito Santo, Deus está prometendo a dar a este crente uma capacidade de poder ser luz em meio às trevas, já que poder significa dínamos. O que é dínamos? Dínamos é um gerador de luz. E você, meu amado irmão, minha amada irmã, foi chamado para ser um gerador de luz. Está lembrado que o evangelista Mateus diz: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. E a luz do mundo foi chamada para brilhar. A luz do mundo,
essa luz, nós somos chamados não para poder ficar com ela ofuscada debaixo de uma mesa. Não, muito pelo contrário. Deus está dando este poder, esta capacidade de você testemunhar as obras de Cristo, os sacrifícios de Cristo, o propósito de Cristo e o amor de Cristo para a humanidade, para as pessoas que estão perdidas no mundo do pecado. Então, quando Deus promete o poder, Ele promete para que você seja um gerador de luz. Em segundo lugar, poder significa ser uma pessoa dinâmica. Então, nós estamos aqui para sermos trabalhadores de Cristo, embaixadores de Cristo na terra, representantes de Deus no céu. O que é que você tem feito para Cristo? Você tem pregado o Evangelho? Você tem sido uma testemunha do Evangelho do Senhor? Então o texto é enfático em dizer que quando ele prometeu para a igreja o poder que advinha do Espírito Santo, ele estava prometendo lhe dar uma capacidade em produção, em fruto. A Bíblia diz em João, no capítulo 15, que nós somos chamados para dar frutos, muitos frutos, mais frutos, e permanecer dando frutos. Então nós temos que ser trabalhadores dinâmicos, não parasitas, porque Deus há de cobrar das nossas mãos. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então você precisa assumir o seu papel de evangelizar, de convidar, de investir numa pessoa, de orar por uma pessoa. O Senhor está prometendo para a igreja aqui que daria o poder, porque só o poder que vai nos ajudar nessa obra. Olha o que o texto diz aqui, o poder também no grego significa dinamite. O que é uma dinamite? Dinamite é uma matéria-prima explosiva. Então Deus quer te usar para poder dinamitar o inferno, tirar das mãos de Satanás as vidas que estão acorrentadas na bebida, no álcool, na droga, com problemas que só você tem a solução nas mãos, porque Jesus disse para a igreja, disse para você, disse para nós, ide pregar o evangelho a toda criatura. E de pregar o evangelho a toda criatura. Então o texto está dizendo aqui, mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, como em Judéia. Jerusalém é onde? Deus está te chamando para exercitar esse poder no contexto de Jerusalém. Deus não está mandando você pegar o primeiro avião e ir lá para Israel, para Jerusalém, para Tel Aviv, pregar o evangelho, não. Jerusalém hoje é a cidade que você mora. Jerusalém é o lugar que você vive. Então o Senhor quer que você faça missões, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Fazer missões não é começando missões transcultural, não. É fazer missões locais para depois ir passo a passo alcançando as metas, os alvos, as estratégias. E Deus conta com a sua instrumentalidade. Deus conta com você. Deus já fez alguma coisa por você? Tenho certeza que sim. De repente você pode dizer, mas pastor, eu não sei falar do evangelho. Se você não sabe falar, você precisa se preparar. É para isso que você tem a Bíblia Sagrada nas suas mãos, a sua ferramenta de trabalho. Mas eu tenho certeza que com o seu testemunho de vida pode influenciar uma pessoa que está problemática. Assim nós vamos influenciar a nossa cidade, nós vamos influenciar o nosso bairro, nós vamos influenciar o nosso estado, nós vamos influenciar o país que nós estamos vivendo. É o que o texto diz aqui, sereis as minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. De repente, os confins da terra não é lá na Austrália. Os confins da terra pode ser a parede que divide você do seu vizinho, que você nunca falou do evangelho de Cristo para ele. Então você precisa se despertar, porque Deus te salvou, não foi apenas para morar no céu. O céu é bom, é bom. Deus não te salvou apenas para te dar bênçãos materiais. Deus vai dar? Vai dar. Mas Deus te salvou para poder você fazer parte do plano de salvação. Assim como você foi salvo, através de você, Deus quer que outras pessoas em Cristo sejam salvas. Então está o texto aqui enfático. A igreja precisou estar no alto de Jerusalém para ser revestida desta autoridade, deste poder. Veja que aqui no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja estava toda reunida. E dali eles viram Cristo sendo ascendido ao céu. Cristo foi levado ao céu.
Todos ficaram olhando, admirado, surpreso com aquele evento maravilhoso, e eles ficaram preocupados. Mas existe uma promessa que o mesmo que subiu há de descer para buscar a igreja do Senhor. Porque a Bíblia diz que na casa do Pai há muitas moradas. Ele disse: é necessário que eu vá e vá preparar lugar para que aonde eu estiver estejais vós também. Então, meu querido irmão, nós como igreja precisamos assumir o nosso papel de evangelização. Nós precisamos evangelizar, porque missão faz parte da igreja. E qual é a missão da igreja? De pregar o evangelho. Qual é a missão da igreja? De ganhar almas. O Senhor disse para os discípulos: a partir de hoje farei de vocês pescadores de alma. Minha querida irmã, Deus quer te usar. Meu querido irmão, Deus quer te usar. Deus conta com você nessa obra. Nós fazemos essa obra não é para poder sermos assalariados. Nós fazemos essa obra para sermos galardoados, para sermos recompensados por Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, sede firmes, meus irmãos, sede firmes, constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não será em vão. A Bíblia diz no livro de Provérbios, no capítulo 11, versículo 30, que quem ganha almas, sábio é. Se você é uma pessoa inteligente, então você vai ganhar almas. Se você é uma pessoa inteligente, você não vai buscar primeiro os seus interesses, você vai buscar primeiro os interesses de Deus, porque a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. A questão é o seguinte: enquanto nós não estamos fazendo nada, enquanto nós não assumimos o nosso papel, enquanto você não se levanta e não se dispõe, vidas estão sendo mortas e estão indo para o inferno, inclusive parentes nossos. Inclusive parentes nossos, inclusive parentes queridos, inclusive amigos queridos, mais chegados até que irmãos, e nós estamos permitindo com que essas pessoas façam do inferno o seu endereço. Então, porque nós não estamos pregando o evangelho, nós não estamos assumindo a nossa posição. Então veja que quando Jesus Cristo cumpriu com a sua missão, a igreja primitiva, a igreja do caminho, porque a igreja não tinha nome, não era Assembleia de Deus, não era batista, não era presbiteriana, não era metodista, não era quadrangular, era a igreja que era conhecida, a igreja do caminho, porque Jesus disse em Atos capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. A igreja era conhecida como a igreja do caminho. Então, quando a igreja foi inaugurada aqui em Atos dos Apóstolos, era uma igreja que assumiu a identidade dela fervorosa de buscar o poder. O Senhor quer derramar sobre a sua vida a autoridade, o Senhor quer lhe dar poder, o Senhor quer lhe dar unção, o Senhor quer lhe capacitar para você fazer coisas extraordinárias. A Bíblia diz em Mateus no capítulo 10 que os sinais hão de acompanhar os que creem, em meu nome expulsarão demônios, em meu nome farão prodígios e milagres, em meu nome curarão os enfermos. Então Deus quer usar quem? É você. A Bíblia diz em João que nós faríamos obras maiores do que a de Cristo. Não porque nós somos mais do que Cristo, é porque nós temos mais tempo. Tem muita gente que está vivendo mais do que Cristo viveu nessa terra durante seus 33 anos. Deus quer usar você. E o que você tem feito? Nada. Por isso nós temos que nos levantar como uma igreja ativa, uma igreja viva, e não uma igreja parasita, e não uma igreja morta, e não uma igreja insensata, e não uma igreja uma igreja louca, mas uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja que conhece o seu papel. Ide e anunciai o evangelho a toda criatura. Deus está lhe dando uma ordem imperativa. Ide. Não é um convite. Se você é a igreja do Senhor, isso não é um convite, é uma conclamação. Deus quer te usar. Ore por alguém, escolha alguém, invista em alguém através de mensagens, através de uma palavra querida, através de um gesto de amor, através de um abraço, porque muitas pessoas estão sofrendo, muitas pessoas estão procurando solução e não estão encontrando. Nós estamos vivendo a época em que as pessoas estão encontrando solução no suicídio, e nós sabemos
que o suicídio é o início de uma grande tormenta para toda a eternidade e você não pode se alienar, você não pode se ficar distante disso porque você é a igreja do Senhor. Se você é a igreja do Senhor, você vai fazer o seu papel. Portanto, fica aqui o primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos. Deus aqui no capítulo número 1 monta o seu colegiado que estava faltando porque o Judas Iscariote já tinha se suicidado e Matias foi escolhido para fazer parte do apostolado. Deus está escolhendo você nesta hora. Deus está escolhendo você neste dia para fazer parte da equipe dele, para ser ganhador de almas, pescador de homens. Deus te abençoe. O Senhor é contigo. Invista no reino, o reino vai investir em você. Cuide do reino e o reino vai cuidar de você. Abrace o reino e o reino abraçará você. Trabalhe para o reino e o reino trabalhará para você. Amém, meu irmão? Você que ouviu essa mensagem, me dê um amém. Você que ouviu essa mensagem, me dê aí um retorno para eu ter a sensação de que você realmente está acompanhando, para eu saber que você está me acompanhando e eu estou te acompanhando. Beijo no coração, que o Espírito Santo te encha e te use para ganhar almas e para que o reino de Deus seja povoado. Deus te abençoe.